Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 23, que começa dizendo assim: quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida, ela é enganadora. Glutão, né, gente? É a pessoa que come demais, que come de forma exagerada, né? Aqui, Provérbios vem nos trazer, né, essa recomendação pra gente lembrar, quando a gente vai comer com alguém, né? Lembrar de ter modos, né? Lembrar com que a gente tá comendo. E ele também vem lembrar, né, de não cobiçar aqueles pratos. Ou seja, aquela vida, né? Não só no sentido de comida, mas no sentido mesmo de observar tudo que, né? Ele fala aqui, né? Quando você sentar com o governador, né? Quando você olha ali o governador, o poder que ele tem, a vida que ele tem, o banquete, né? Muitas vezes você pode acabar se enganando, né? Olhando para aquela vida e achando que aquilo tudo é perfeito, né? Ou que aquilo dali é o caminho, né? Enfim, muitas vezes você pode se enganar com isso, né? É isso que Provérbios vem nos ensinar já nessa primeiro versículo aqui do capítulo 23. Continuando. Não se fadigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, porque a águia que voa, porque é como a águia que voa pelos céus. Uau! Quando se fala assim, né, a gente fica assim, mas como assim? A gente não deve se fadigar para ficar rico, então, a gente não deve trabalhar, a gente não deve buscar as coisas. E não é nesse sentido, né? O contexto aqui nos traz pra gente lembrar que nós devemos sim trabalhar, usar os nossos talentos, né? A gente precisa de dinheiro, o dinheiro faz parte, né, daquilo que a gente vive aqui, né? A gente precisa, é um meio de troca. Só que chama atenção para aquela pessoa que ela é gananciosa, né? Chama atenção para aquela pessoa que quer buscar e quer ser rico a qualquer modo, de qualquer forma, né? Indiferente de quem que ela vai ter que passar por cima ou do que ela vai ter que passar por cima, né? E aqui chama atenção porque diz assim, você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, né? Provérbios o tempo todo nos chama a atenção para a gente buscar a sabedoria. O tempo inteiro. Até no nosso último Provérbios, né? Ele fala que o caminho que traz ali riqueza, honra e vida é o caminho da sabedoria, né? É o caminho. Então, é o tempo todo ele chamando a gente, não te fadigas para querer só dinheiro por dinheiro, querer só enriquecer por enriquecer. Não é isso, né? Mas pelo contrário, né? A Bíblia vem nos ensinar que quem busca sabedoria, quem busca a Deus, vai ter tudo isso e muito mais. Porque além de dinheiro por si só, né, que é tão pouco, né, a Bíblia nos fala assim que, é tão pouco, o que Deus tem para nos dar é muito além do dinheiro, é a verdadeira prosperidade, é a verdadeira paz, é saúde, né, é bons relacionamentos, é realmente, né, a gente se sentir satisfeito, ter contentamento com a nossa vida. E, gente, isso são coisas que o dinheiro não compra, né? Então, a Bíblia, ela vem nos ensinar, através desses provérbios, que tem coisas muito maiores do que só isso. Sabe? É como se eu falasse, não, isso daí é muito pouco, vocês não estão entendendo, né? Com Deus nós temos muito, muito além disso. E é realmente uma vida, como o próprio Jesus falou, uma vida que ele veio nos trazer em abundância, né? Uma vida onde nada nos falta, pelo contrário, a gente tem tudo e tem em abundância. Continuando aqui. Não coma o pão do invejoso e nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo... Ele diz para você, coma e beba, mas ele não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale como um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Gente, quantas vezes, às vezes você que está me escutando, você tem alguém que você sempre dá um conselho, né? Alguém que você tem muito carinho, alguém que você ama muito. Talvez essa pessoa pode ser um parente seu de perto, uma amiga, um amigo, alguém que realmente você gostaria que tivesse uma vida, né, mais feliz, mais leve, enfim. Só que muitas vezes você dá aquele conselho para a pessoa e a pessoa nunca te escuta. Né? Às vezes na hora ela até diz, é verdade, não sei o quê, mas quando você vê, ela faz totalmente o contrário. Você percebe isso através dos comportamentos dela, né? A Bíblia vem nos dizer esse tipo, não fale com tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. É como se a Bíblia dissesse, olha,
Tem pessoas que elas realmente elas não querem ouvir, sabe? Então eu sei que talvez você tenha a melhor das intenções, eu sei disso, mas muitas vezes talvez você fique triste, né? Desanimado, porque você fala às vezes né? Dá como bons conselhos pra essa pessoa, e às vezes ela não tá nem aí, sabe? Porque você fala. O que eu te dou como conselho, né? Se mantenha dando bons conselhos, sim, mas falando aqueles que querem te ouvir, sabe? Às vezes, talvez você crie aí, né, um canal no YouTube, talvez você fale através da internet, ou talvez você realmente, né, vá falar pra quem você sabe que realmente quer ouvir ou quer esses conselhos, sabe? E ao mesmo tempo, claro, você é uma pessoa do bem, sempre quando você vê, né, alguém ali, principalmente porque aqueles que fazem muita coisa errada, eles sempre vêm, o que tu acha? Devo fazer isso, devo fazer aquilo, né? E geralmente você vai dar aquele conselho, mas a pessoa, tipo, tá nem aí, sabe? Entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu sei que muitas vezes você cansa, que você pensa, poxa, não adianta eu falar, então eu vou parar de falar. Não é pra você parar de falar, que isso não cale a sua voz, que isso não cale, né, aquilo que o Senhor entregou pra você como sabedoria, como conhecimento, mas que isso faça você perceber que você não leve isso pro pessoal, entendeu? Que você não deixe com que isso te pare, entende? Tem pessoas que, infelizmente, não querem ouvir, e tá tudo certo, até porque aquelas pessoas, talvez, elas ainda não estão maduras o suficiente, sabe? Elas não entraram ainda na maturidade, entender aquilo que você já sabe. Então, talvez você esteja até em níveis maiores do que essa pessoa, sabe? Em relacionamento com Deus muito mais profundo do que essa pessoa. Então, a gente tem que ter paciência, sabe? Paciência com essas pessoas. Continuar orando por elas, né? Sem deixar com que isso faça com que você pare, né, de falar as coisas boas, porque sempre vai ter alguém que o seu conselho vai servir, tá bom? Continuando aqui. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração no ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Mais uma vez, gente, Provérbios vem nos ensinar, tanto você, né, nós que somos mães, quanto aqueles que são pais, quanto o vô, a avó, o tio, enfim, né, como se viesse um lembrete, né, tipo, cuida da criança, ensina ela no caminho certo, né. E hoje até eu tava na academia e tem uma moça lá que é uma pessoa muito usada por Deus, assim, ela é muito querida. E nós conversando e ela falando que tinha conseguido um emprego, ela estava muito feliz e tal. Ela estava trabalhando, ela é pedagoga e ela estava trabalhando numa escola. Só que ela dizendo que ela queria muito ela estava como professora 2 nessa escola. Ela dizendo que ela queria muito ser professora 1, tipo, né, ter a turminha dela, né. E aí eu perguntei, por que você quer isso, né? E aí ela contando que a professora 1, né, dessa sala, que é a professora maior ali, né, que manda, né, antes dela, ela colocava muitas coisas pesadas para as crianças. Colocando o quê? Filmes, desses filmes mesmo, sabe? Com maldade, sabe, gente? Esses filmes de criança, mas que não tem nada de filme de criança. E ela disse, Silvia, deixa eu te mostrar aqui, olha como é. E aí, só um pedacinho do que eu escutei ali de música, eu disse, meu Deus do céu, como que tem pessoas que têm coragem de botar esse tipo de música, né? Esse tipo de filme pra crianças, né? E aí, tipo, às vezes a pessoa olha, mas é um filme de criança. Não, gente, a gente tem que ver o teor. Quantos filmes de crianças que estão sendo usados pelo mal mesmo, para levar crianças desde pequena, porque, gente, a criança, todo o sistema dela de formação, as crenças dela, a gente começa na infância, até os nossos 7 anos é a formação da nossa personalidade, tudo aquilo que a gente aprende é o que muitas vezes vai guiar a gente pelo resto da nossa vida. Então, óbvio que, a partir do momento que muitas vezes uma criança é guiada num caminho mal, mas ela conhece o Senhor, ela conhece Jesus, claro que Jesus muda, Jesus faz tudo, Jesus pode todas as coisas, mas nós precisamos ter esse discernimento de entender que nós, como os pais, o Senhor nos chama, sabe, a guiar os nossos filhos, a mostrar, não, esse é o caminho bom, esse não é o caminho bom, é desse jeito, sabe, ensinar, né, entendendo que nós não temos o controle de nada, o controle está nas mãos de Deus, e glória a Deus por isso, né, que a gente não tem controle de tudo, ainda bem, mas ao mesmo tempo a gente entendendo que a gente precisa fazer a nossa parte. Isso também vai pro vô, né? Se você é vó, se você é vô, tio, tia, isso vai pra você também ensinar, sabe? O seu sobrinho, a sua sobrinha, a sua neta, o seu neto, pra poder realmente andar no caminho que é bom, no caminho de Deus, porque um dia o Senhor também vai cobrar isso de nós,
né? E você que é professora, hoje eu quero falar muito com as professoras, você é professora, o que você tem ensinado para os seus alunos? Você sabe que o professor, gente, ele é uma autoridade muito, muito grande na vida de um aluno, sabe por quê? Porque nós temos as autoridades, né? Por exemplo, mãe e pai são as primeiras autoridades na vida de alguém, depois nós temos pessoas que exercem até de forma inconsciente uma base de autoridade, que é o primeiro amor, né? Que muitas vezes tem uma autoridade no sentido que de nos levar, né? Imagina, mexe com as nossas emoções, né? Então tem poder, muitas vezes, né? De tanto nos ensinar coisas boas quanto ruins, né? Nos fazer feliz quanto nos fazer sofrer. E também os professores. Por quê? Porque o professor, ele é uma autoridade dentro da sala. Então imagina, o aluno tá ali prestando atenção para poder aprender com o professor, com a professora. E se muitas vezes essa professora, esse professor, eles não têm base mínima, né? Eles vão ensinar no caminho errado. Então, assim, muitas vezes você acaba levando várias pessoas pro caminho errado porque você antes não se curou das suas sequelas, das suas feridas, das suas questões internas, não buscou entender, sobre Deus, sobre o amor dele, né? Não se perdoou, não perdoou os outros, daí muitas vezes você vai falando coisas que vão muitas vezes realmente distorcendo o caminho daqueles que te ouvem, que te seguem, né? Então, que você, professor, olhe bem o que você tem ensinado para os seus alunos. Eu sei, existe, né, toda a questão de conhecimento da língua portuguesa, da matemática, ou até mesmo de alguma faculdade aí que você dá específica, mas existe também a base de quem a gente é, da integridade, né, do caráter. E isso, gente, isso muitas vezes ensina muito mais do que a matéria por si só. Então, que nós possamos ver, sabe, se você é professora de pré, de jardim, de crianças pequenas, cuide daquilo que você bota. Não vai botar qualquer coisa, não vai botar qualquer filminho, deixa ali, bota no YouTube, tá rolando, e o YouTube tá trazendo um monte de coisa errada, sabe? Ou bota, às vezes, numa Netflix, bota ali filmes cabulosos, perigosos. Veja o conteúdo antes, perceba se não tem alguma coisa que muitas vezes está levando para algo macabro, para algo errado, para algo distorcido. Não aceite isso, não aceite, seja você um agente de transformação na vida dessas crianças, porque muitas vezes essas crianças também estão com vários problemas dentro da casa. Às vezes os pais que brigam, às vezes pai que usa droga, enfim, várias adversidades dentro da casa dela. Ela vai pra escola, a professora é mais louca do que os pais. Gente, por favor, então que você possa ter esse discernimento. Por quê? Porque eu sei que você é uma pessoa que busca fazer o seu melhor. Eu acredito, eu quero acreditar nisso. Que você que está me escutando busca fazer o seu melhor. Então que você realmente possa ver que isso é muito importante, né? Que isso pode realmente transformar vidas. Então não coloca qualquer coisa para os seus alunos. Não coloca qualquer coisa, você que é mãe, para os seus filhos. Perceba o conteúdo. Olhe antes. Gente, quando os meus filhos eles veem alguma coisa que é nova, eu vou olhar o conteúdo e vou avaliar. E a maior parte, eu digo, não vai ver. Vai ver isso daqui. Eles têm 2 programas, que geralmente é o que eles mais veem. O Antônio tem 2 programas, meu filho, e a minha filha Agatha tem mais 2, que são, é o que eles veem, é o que eles podem ver. E depois no YouTube também, eu sempre, no final de semana, os dias que eu deixo, eles veem no YouTube. Durante a semana, eles veem só alguns programas que a gente deixa ali, que limita, e no final de semana existem uns 2 tipos de programas que a gente deixa ver no YouTube. É isso. Se eu vejo que já tá mudando, ou até o YouTube já tá recomendando outra coisa, eu digo, não, isso daí não, senão a gente vai desligar a televisão. Então tem que ser assim, sabe? Por quê? Porque eles são crianças ainda. Um dia eles vão poder tomar as próprias decisões, mas as decisões também vão ser embasadas naquilo que eles viram, ouviram, experienciaram e presenciaram quando crianças. Então que a gente possa ver que isso é muito importante, né? A gente não é perfeito, o Senhor não tá buscando em nós a perfeição, porque nem Ele nos deu isso, mas Ele busca sim em nós a excelência. A excelência é a gente fazer o melhor que a gente pode, né? De acordo com aquilo que está nas nossas mãos, né? O poder que nos foi dado nas mãos, né? Para fazer a nossa parte do que a gente possa fazer e fazer o nosso melhor. E se tem coisas que a gente nota também, que, puxa, isso daqui eu não sei se é bom ou não, vá você buscar ajuda para compreender, certo ou não? Porque antes da gente ensinar também, né, a gente precisa aprender, né? Então, se às vezes o pai ou a mãe, o professor, às vezes não sabe, né, o tio, a tia, o vó, o vô, busque você aprender para ver se tá certo, para que você também possa passar dentro do teu possível, né? Aquilo que é o mais correto, né, para que seja realmente a criança encaminhada no caminho do bem, certo? Continuando aqui, meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo,
porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Uau, que palavra maravilhosa. Eu sei que muitas vezes você olha pra internet, olha pro seu redor e você vê às vezes pessoas que têm feito coisas erradas, que você vê as pessoas estão andando num caminho errado, tortuoso, né? Talvez fazendo coisas que você olha, meu Deus, como que essa pessoa cresce na vida se ela faz tanta coisa errada? Gente, calma. Calma, porque as sementes que essa pessoa está lançando, muitas vezes ela vai colher frutos, né, que muitas vezes são eternos e são frutos muito ruins, né? Enquanto você muitas vezes está passando pela dificuldade, tudo calma, você está sendo, né, trabalhada por Deus para poder receber coisas maiores, entende? A sua esperança, a palavra de Deus diz, ó, a sua esperança ela não será frustrada. Continua, te mantém fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Continua, te mantém buscando a Deus, buscando fazer aquilo que agrada. Silvia, mas eu tô no deserto, calma, porque você vai sair no deserto e a gente já sabe que depois do deserto vem a terra de Canaã. Depois do deserto vem a prosperidade, a alegria. Calma, é só uma fase, é só um tempo. Tem muita coisa que Deus quer te dar, que Ele não vai poder te dar do jeito que você tá. Ele precisa trabalhar o seu caráter, trabalhar o seu coração. E a partir do momento que Ele fizer isso, e você estiver preparada, você vai receber todas as bênçãos, toda a prosperidade, toda a alegria que Ele tem pra você. Então, a sua esperança, ela não será frustrada. Não fica com inveja dos ímpios. Não fica com inveja daqueles, sabe, dos pecadores. Não fica olhando, puxa, olha só, faz tudo errado e dá tudo certo. Não pense assim, porque você não sabe, são pessoas que não têm paz. São pessoas que muitas vezes vivem só de aparência. A maioria vive só de aparência. Mas você não. Você, ainda que você esteja passando por alguma dificuldade, calma, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. E os frutos que Deus tem pra você são doces, são maravilhosos. Vai valer a pena. Somente mantenha a sua esperança, porque ela não vai ser frustrada. Continua no caminho do bem, continua fazendo aquilo que você sabe que é certo. Continua buscando a Deus, porque a sua esperança não será frustrada. Continuando, escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilhões, porque os beberrões e os comilhões, eles acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Continuando aqui, escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Olha só, gente, que interessante, né? Compre a verdade, né? No mundo onde tantas pessoas trazem a verdade de modos diferentes, né? Você vai ver, às vezes, você passa por um Reels, alguma coisa, né? Você passa por um vídeo e muitas vezes, isso daqui é o que realmente vai te trazer resultado. Aí você abre outro, esse daqui que vai te trazer resultado. É tantos caminhos, né, pro mesmo resultado, né? E aí a gente fica assim, meu Deus, o que é verdade? E aí eu venho te lembrar aquilo que Jesus falou. Jesus é a única verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única verdade é Ele. Todo o resto que tenta te levar... Desculpa, gente, tô com tosse aqui. Todo o resto que tenta te levar para um caminho, né, que não tem Jesus nele, não é o caminho da verdade. Por quê? Porque existem vários caminhos que eles contam como verdade, mas não é. É o caminho da mentira. O único caminho de verdade que vai te levar pelo bom caminho, que vai levar você a ter um futuro de paz, de prosperidade, alegria, paz, é só Jesus. Não tem outro caminho não, viu? É só Ele. É só andar naquilo que a Bíblia, né, a palavra de Deus nos ensina. É só andar seguindo a direção daquele que realmente deu a vida por nós, né? Ele que realmente, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele levou consigo todos os nossos pecados, né? Nos trouxe a vida eterna e a paz. É só Ele, não tem outro não, tá? Então, muitas vezes, é claro que nós, a partir do momento que nos deixamos guiar por Deus, né? Nós também nos transformamos em agentes de transformação, né? Onde nós levamos a verdade. Mas a verdade não é a minha verdade. A verdade não é a sua verdade. A verdade é Jesus. A gente aponta para Ele, né? A gente tá o quê? O tempo todo buscando apontar para Ele, porque Ele é a nossa única verdade. E os ensinamentos dele é que vão ajudando as pessoas a realmente viver esse caminho da verdade, esse caminho da sabedoria, da instrução e do entendimento. Continuando aqui, o pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Por que ele fala, né, aqui, ó, meu filho, preste bem atenção no que eu digo e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos? Por quê? O Senhor o tempo todo nos mostra que
é uma mulher estranha, né? Uma mulher que aparece assim do nada, né? Às vezes na vida da pessoa, a pessoa nem sabe de onde a pessoa veio, né? Que busca riqueza, status, dinheiro, né? A prostituta que muitas vezes no sentido literal, né? Aquela que cobra, né? Para estar ali junto do homem, da pessoa, mas também muitas vezes essa mulher que muitas vezes se achega a um homem ou se junta com ele, alguma coisa assim, para ter dinheiro, e é isso, ponto. Ela só quer isso, né? Essa vida, né? Fútil, muitas vezes, né? Essa vida, muitas vezes não é essa vida, né? Fútil, né? E aí, mais uma vez a Bíblia vem nos lembrar, cuidado, não ande com essa, não é esse tipo de mulher, né? Que o Senhor separou para aqueles que são dele. Não é esse tipo de mulher, não é esse tipo de vida que o Senhor quer para aqueles. Por isso que ele diz, que você se agrade dos meus caminhos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acaba misturando ali o sentimento de querer determinada pessoa que muitas vezes está dentro desse estereotipo aqui, prostituta ou estranha. E às vezes a pessoa, né, esse homem fica bravo, né, quando às vezes não dá certo alguma coisa. Na realidade, Deus está livrando, né? Deus está livrando essa pessoa, a pessoa nem tomou consciência, mas logo vai tomar, né? Que muitas vezes o Senhor está livrando, né? Por quê? Porque aqui diz o quê? Que é como uma assaltante, ela fica espreita, multiplica entre os homens os infiéis, né? Por quê? Porque anda com um, anda com o outro, faz várias coisas, muitas vezes, né? Se envolve com pessoas que já são casadas, enfim, várias coisas absurdas que só levam que a perdição, gente. É um caminho ruim, Aquilo que o mundo tenta te vender como, ai, que bom, ai, que gostoso, que olha como é horrível, é tenebroso, é nojento e só leva para o caminho ruim, um caminho totalmente contrário do caminho da vida, da paz, da honra, da riqueza verdadeira, né, que vem com a prosperidade, que vem com a abundância. É um caminho contrário. Então o Senhor vem mais uma vez nos chamar a atenção para dizer, ei, ande no meu caminho, porque se agrade do meu caminho, porque o caminho de Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Continuando, para quem são os ais? Para quem são os pensares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos e sem motivo? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, eu fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Aqui fala sobre aquelas pessoas que realmente elas se embriagam, né? Elas buscam ali e se embriagam, e muitas vezes fazem coisas, e olha que interessante começar. Para quem são os ais? Sabe quando a pessoa se embriaga, bebe, né? E demais, e muitas vezes sai fora de si, né, e diz, ai, o que eu fiz? Ai, o que eu fiz ontem? Eu bebi isso, eu fiz aquilo, sabe quando a pessoa diz assim, pra quem, aqui pergunta, né, pra quem são os pesares? Ou seja, a pessoa fica com aquele pesar, putz, por que eu fui fazer isso? Eu não deveria fazer isso, né, aquele sentimento de culpa, de dor, né, tipo, putz, eu fiz errado. Eu fiz isso daqui, não era pra me ter feito. Pra quem são as rixas, né? Porque quem bebe demais, gente, se envolve em rixa, em briga e até problemas, às vezes, muito maiores, né? Às vezes bate um carro, acaba, né, sofrendo um acidente ou fazendo algo pior, enfim. E aqui também pergunto, pra quem são as queixas, né? As queixas, e muitas vezes a pessoa fica se queixando, isso daqui não deu certo, por que eu fiz isso? Puxa vida, se eu não tivesse feito isso, né? Se eu não tivesse me embriagado, se eu não tivesse bebido demais, eu não teria feito isso, eu não estaria me sentindo mal. Então aqui ele vai perguntar, pra quem são os ferimentos sem motivo? Ou seja, às vezes a pessoa bebe tanto que às vezes sai por aí, né, pelo meio da rua, caindo, batendo, ou enfim, às vezes até apanha de alguém, enfim. Então aqui vai perguntando, né, e vai fazendo a pessoa refletir, né? Porque uma coisa a pessoa beber o vinho de forma realmente, né, tipo, eu já falei até sobre isso em um desses provérbios, onde a gente fala sobre se é pecado ou não beber o vinho, né, e onde traz isso de uma forma mais extensa, né, mas muitas vezes tem pessoas que não podem beber, e quando bebem demais, e bebem mesmo pra se embriagar, bebem muitas vezes pra tentar esquecer as coisas e acabam muitas vezes trazendo problemas, sabe, vão trazendo cada vez mais problemas pra sua vida, né, é diferente de muitas vezes, sei lá, um casal que bebe um vinho dentro de casa, o casal ali, né, de forma moderada, de forma consciente,
né, e não passando os limites, ou, né, enfim, e às vezes não, às vezes a pessoa, muitas vezes, né, vai lá e acaba bebendo além do que deveria, e se embriagando, e às vezes se envolvendo com pessoas que não deveria, fazendo coisas absurdas, e aí depois vem essas questões do para quem são os ais, né, o que eu fiz, para quem são os pesares, para quem são as rixas, são as queixas, né, os ferimentos, enfim, coisas que a gente pode evitar a partir do momento que a gente toma essa consciência. Se você tem problemas com bebida, não beba. Se você bebe um pouco, já fica, né, fora de si, não beba, né? Se você não sabe beber de forma moderada, de forma que isso seja uma coisa boa e não uma coisa ruim, né, que você não beba. Então é isso. Vamos que vamos, terminamos aqui, né, mais um estudo do livro de Provérbios, e a gente se vê no nosso próximo estudo, né? Que o Senhor te abençoe, uma semana abençoada, extraordinária, cheia de prosperidade, de alegria, de bênçãos e, acima de tudo, da presença e da proteção de Deus, tá bom? Até a próxima!